que me justificaram o Jung, que está só com 4G e com pouca conexão, e mais uma colega, Tabata, justificou que não estaria em aula. Bom, então assim, sobre fichamento, nós temos esse livro, Redação Científica, do João Bosco, tá? Ele tem na biblioteca da universidade, e eu coloquei nos materiais ali da aula, tá? Então esse é um livro técnico, bastante técnico, que vai falar sobre estratégias de estudo e leitura, ou seja, fichamento, né? Como é que faz o fichamento, vai falar sobre pesquisa científica, então, quando lá na nossa última unidade a gente vai poder usar também. Também fala sobre estratégias de leitura, sobre resumo, resenha, citações diretas e indiretas, ou seja, ele traz basicamente tudo que a gente vai trabalhar na disciplina tem nesse livro, tá? Ele é um livro bastante técnico, ele não é uma leitura obrigatória, certo? Mas para quem quiser complementar, ele é um bom livro de complemento, tá? Eu deixei ali para vocês poderem acessar se quiserem. Como é que foi fazer o fichamento? Foi tranquilo? Eu fiquei um pouco perdido, mas tá feito. Eu ia falar a mesma coisa também. Perdi um pouquinho, mas consegui fazer. Pois Tá. é, eu também achei meio complicado, mas o meu tá pronto aqui. Tá. O Eu tô resto também terminando ainda e também achei meio complexo. é meio complexo. Tá. Valdinei, tu pode compartilhar o teu fichamento, por favor? Tem como? Claro, tu quer que eu leia desde o título até os 5 pontos? Tu consegue ir nos 3 pontinhos ali e compartilhar com a gente? Aliás, os 3 pontinhos Eu não fiz uma folha na flechinha. Fez na folha? Tu consegue tirar uma foto e botar no grupo do WhatsApp? Consigo, Então coloca no grupo do WhatsApp, por favor. claro. Só um instante. Que aí a gente vai olhar ali pelo grupo do WhatsApp também. Se alguém mais quiser colocar ali, pode, tá? A letrinha tá pequena, mas ele colocou o título, ofício do estudante entrar na vida universitária, tá ok. Botou o autor, botou a data da publicação, botou a revista. Ok. Tá. Pega o conceito central, o ofício do estudante, o autor fala sobre a ruptura do aluno do ensino médio com os velhos hábitos e os desafios da adaptação com as novas regras da vida universitária. Perfeito. A filiação, que é o segundo ponto mais importante, daí ele coloca ali, tá ótimo. Etnometodologia, né, que é a forma de pesquisa que o autor fez, isso é mais complicado, eu nem exigi de vocês, porque a gente ainda vai estudar pesquisa, e aí vai ver que é uma pesquisa mais da área sociológica, mas está perfeito, colocou ali. A importância de compreender o que não foi dito, isso é vital, muito bom. Permanência na universidade, a soma de esses ensinamentos resulta em uma trajetória muito mais proveitosa para o novo estudante. Isso aí, tá perfeito, né? Não vejo dificuldade nenhuma. Deixa eu ver a da Emília. Leitor pré-fechamento, título, tá ok. Autor, publicação, 5 pontos. A filiação, ela também traz um conceito mais importante, organização, outro conceito importante, o ofício, que é importante, democratização do ensino, bem importante, sucesso acadêmico. Perfeito, tá? Então, se tiver essas questões centrais no fichamento, eu já consigo ter uma síntese boa do texto, tá? Por que que é importante esse fichamento? Porque o meu objetivo era que vocês fizessem a leitura do texto, fizessem o diário da primeira semana de aula e relacionassem
o diário escrito com a leitura do texto, tá? Agora, com esse fichamento, vai ficar um pouquinho mais fácil. Eduardo, quer perguntar alguma coisa? Levantou a mãozinha? Ah, não, eu só tô com ela levantada ainda. Tá. Então, assim, o que que vocês vão fazer? Vocês vão subir essa foto, simplesmente depois que terminar a aula, vocês vão colocar essa foto que vocês fizeram ali no Moodle, tá? Deixa eu- Sempre que aparecer uma coisa em rosa no Moodle, é porque é uma tarefa, tá? Então, aqui embaixo... Opa, já desci muito. Ali embaixo da primeira aula, da segunda aula, temos o diário, tá? Que eu vou reabrir, porque agora com esse fichamento, com a leitura de um diário, vocês vão qualificar. Eu tinha posto até quinta, mas eu vou aumentar um pouquinho esse prazo, até porque tem três alunos que não conseguiram ver, né? Dois justificaram, um eu não sei por que não veio. Tá o plano da segunda aula, o mural de fotos, os materiais e aqui as lâminas sobre fichamento. E nessa parte aqui, vocês vão colocar, então, o fichamento de vocês, tá? Por enquanto, um enviou, depois todos vão enviar o fichamento nessa partezinha. Tranquilo? Pergunta, Grace. Não, eu tava com a mão levantada aquela hora. Não tirei. Aonde é para enviar o fichamento, professora? Desculpa. Ali onde diz... deixa eu ir ali de novo. Onde diz fichamento, tem uma tarefa, tá em rosinha. Ah, tá, ok, achei. Sempre que quando tá rosa, é tarefa, tá? O rosa, Perfeito. ele sempre tem, ou tá em rosa, e tem geralmente também a data. Até que data? Agora eu vou mudar para os alunos que não estavam em aula, né? Mas, enfim. Gente, diários. Então, tinham 3 pessoas que eu disse que eu gostaria de um dos 3 lessem esse diário da primeira semana. Mas antes deles lerem, fale um pouquinho como é que foi a primeira semana para vocês. Já contaram ali no diário, mas vamos trabalhar a oralidade também. Como é que foi a primeira semana? Bom, para mim foi parecido com o que eu descrevi no diário mesmo. No começo é tudo um pouco confuso, né? Principalmente que eu não conhecia o campus ainda e vim de outra cidade também. O começo é tudo mais complicado. Mas Qual como foi cidade passado... mesmo que tu veio? Eu sou de Taquara. Taquara. Isso. Taquara. Daí conforme a gente foi conhecendo alguns professores, até a gente não, pelo menos eu, não consegui conhecer todos ainda, mas os que eu conheci já foi algo bem mais tranquilo, mais aquela sensação, pelo menos, de algo novo, né? Que a gente tem que enfrentar, que o começo sempre é difícil das coisas, não adianta. Mas no geral, para mim tá sendo tranquilo até esse momento. Não tô tendo alguma outra dificuldade. A questão mais é se adaptar mesmo a um local novo. Certo. E os outros? Para mim foi tranquilo. Uhum, tu já é veterana, né? Então tá tudo tranquilo. Vamos ver os novatos. Novatos. Quem entrou esse semestre, como é que foi? Os outros, gente. Eu compartilho do pensamento do Kaique, ele conhecendo os professores, todos eles deram uma tranquilizada, assim, e tiraram essa ansiedade inicial de começar as aulas. Uhum. Fora Bom. isso, foi os desafios que eu disse no meu diário ali sobre ficar 4 dias sem luz. De resto, tá tranquilo. E esses desafios a gente vai ter muito pela frente, né, gente? Infelizmente. Os outros? João, tu não chegaste a escrever teu diário. Eu queria que tu falasse um pouquinho da primeira semana. Oi? Como é que foi a tua primeira semana de aula? E tinha um diário para escrever, tu não chegaste a postar. Como é que foi a tua primeira semana?
Na primeira semana foi difícil de se adaptar aos horários, né? E o transporte também. E é meio confuso também, eu não tinha percebido que algumas aulas iam ser no campus e na colônia, sabe? Então acabou Uhum. tendo uma confusão ali. Mas já tô pegando o jeito já. Já, É, já tá isso ficando menos difícil. não é só para os alunos novos que está sendo difícil, tá? É porque assim, a colônia ela não existia antes, tá? Então agora que a gente está tendo aula na colônia. Então alguns alunos também que já não são novos estão tendo a vivência de ter aula na colônia, em outros espaços, e isso realmente causa aquela coisa da locomoção, do horário do ônibus, enfim, é tudo muito complexo no início, mas depois, né, a tendência é se adaptar e já conhecer os espaços. Alguém mais quer compartilhar sentimentos da primeira semana? Hum. A primeira semana para mim foi tranquila, até porque tanto a gente, como aluno, estava em fase de adaptação, como os professores também conhecendo a gente, indo mais devagar, assim. Eles estavam ambientando a gente. Que bom, isso é Tem, ótimo. tem mais a questão que tem um número que a gente liga, né, aluno, para pedir informação. E na minha primeira semana, é Cristiane, eu acho o nome dela. Eu liguei umas 4 vezes para tirar dúvida com ela e ela me auxiliou bastante. Ah, que Em coisa relação boa, à sala de aula, essas coisas. que bom, ótimo. Então a gente está progredindo, porque é o primeiro semestre que eu ouço que todos os professores tiveram essa mesma postura. Estamos progredindo enquanto universidade, isso é um bom retorno. Que a gente também está se adaptando, né, a novas realidades, a novos alunos, a transporte, a uma série de coisas, né? Bom, dos três alunos que eu falei, Emília, Kaique ou Eduardo, quem gostaria de ler o seu diário? Bom, por mim, eu leio, não tem problema. Tá, então deixa eu abrir aqui o teu Kaique. Meu computador tá bem lento. O colega vai ler e a gente vai pensar como se nós fôssemos alunos de uma escola do ensino médio, certo? E esses alunos de ensino médio estão ouvindo a leitura desse diário do colega Kaique, certo? Então eu vou agora apresentar aqui. Ah, só um pouquinho, acho que eu não estou gravando. Só deixa eu botar aqui, já tenho que começar a gravar. Acho que tá gravando, tá com uma coisinha de tá gravando ali em cima. Ah, tá, apareceu. É que ela tinha desaparecido para mim. Tá aparecendo para ti já, Kaique? Para vocês? O... Não, Não? Era para estar aparecendo. Vamos de novo. Consegue compartilhar daí o teu? Deixa eu ver é se que eu consigo. tô, é que eu tô com a chamada no celular e vendo o texto no computador. Daí não consigo compartilhar. Não sei porque a minha internet está muito ruim. Gabriel, eu vou passar para te compartilhar, tá, Gabriel? Ok, ok. Deixa eu copiar aqui e passar para ti no Whats. A minha tá dizendo aqui que a minha internet não tem velocidade. Vou tentar mais uma vez, mas isso que eu já pedi para eles darem uma olhada na internet.
Não. Legal, agora o meu computador travou totalmente. Vamos lá, meu querido, funciona. Não vai ter jeito. Deixa eu copiar ali e botar pro Gabriel mesmo. Mandei pra ti, Gabriel. Vê se tu consegue compartilhar. Apareceu pra vocês, eu tentei mais uma vez. Agora apareceu. Ah, tá. Vai lá, não precisa mais, Gabriel. Agora foi. Pode ir, Kaique. O título do meu diário é Primeiras Impressões do Campus e Entrada na Vida Universitária. Entrar na faculdade tem sido uma experiência cheia de mudanças para mim. Minha primeira impressão ao chegar ao campus foi de certa confusão, principalmente por estar em um lugar novo e distante de casa, algo que me deixou um pouco inseguro no início. Essa sensação tem tudo a ver com o que Alan Colon chama de tempo de estranheza, aquele momento em que a gente se vê fora da rotina do ensino médio e tenta se adaptar a esse ambiente diferente. Felizmente, essa ansiedade inicial diminuiu bastante quando fui bem recebido pela direção do campus, e esse acolhimento me fez sentir bem mais seguro para começar os primeiros dias. Em relação às aulas e à rotina, dá para perceber claramente a diferença entre o ensino médio e o ensino superior. O ritmo, por enquanto, está tranquilo e ainda estou conhecendo as matérias do curso, mas sinto que agora existe uma cobrança bem maior por autonomia e responsabilidade com os estudos. Essa fase encaixa-se na etapa de aprendizagem, que Collum descreve. Quando o aluno começa a entender como as coisas funcionam na universidade e aprende a criar novos hábitos. Já com os meus colegas, o contato ainda foi pontual, por ser só a primeira semana. Mas sei que aos poucos a convivência diária vai criar uma aproximação maior com a turma. No geral, estou bastante empolgado com tudo que a faculdade pode me proporcionar daqui para frente. Olhando para o texto lido, percebo que ir bem nos estudos vai além apenas de assistir às aulas. Exige aprender o chamado ofício do estudante, para alcançar a filiação universitária, ou seja, se acostumar com as regras, os ritmos e as exigências desse novo meio Deu uma acadêmico. cortada. Tá, vou repetir. Exige aprender o chamado ofício do estudante, para alcançar a filiação universitária. Ou seja, se acostumar com as regras, os ritmos e as exigências desse novo meio acadêmico. O sentimento de ir descobrindo coisas novas a cada dia me deixa tranquilo e confiante para encarar essa nova etapa e aproveitar ao máximo essa oportunidade.
Ótimo. Então, vocês viram que o Kaique, ele conseguiu fazer o tempo todo uma relação entre o que ele estava vivendo e o texto que a gente leu, né? Que vocês ficharam há pouco. Então, o que eu vejo que faltou na maioria dos trabalhos, né? Essa relação contínua, né? Entre a escrita, a descrição de vocês, que é própria de um diário, um texto descritivo, e a reflexão, que é fazer essa ponte com o texto. Então, o Kaique conseguiu fazer isso muito bem, tá? O que ele poderia ter feito melhor? Vamos abrir para discussão. Ele poderia aprimorar. A gente sempre tem que aprimorar num texto, tá muito bom dele. O que ele poderia aprimorar? E vocês percebem uma coisa que é importante, assim, também, é que ele coloca o título dele no texto. Não é porque tem um título na tarefa que eu preciso manter esse título. Ele coloca ali primeiras impressões do campus. A maioria que eu li dos diários não tem esse título. Então, precisa ter o título de vocês próprio, tá? Nessa primeira linha aqui, o que ele poderia colocar que situaria melhor um leitor que fosse estudante do ensino médio? Vamos lá, gente, vamos pensar. Eu acho que talvez uma visão mais pessoal e o nome dele. Identificar a universidade. Que Isso, universidade ele está falando? isso, que universidade. Então, entrar na URGS, campus Litoral Norte, né? Tem que ser muito mudanças para mim, né? Ele poderia primeiro dizer, né? Se apresentar rapidamente. Eu sou fulano de tal, né? Vim de tal cidade, né? Para dizer que veio, e aí entrou numa cidade diferente, né? E aí começar com a impressão do campus, né? Para ficar perfeito, né? Mas ele usa muito bem, tá muito bem escrito. Isso é só para aprimorar, tá? Em relação às aulas, o que poderia ter a mais ali? Ele falou da quebra da rotina do ensino médio, das rotinas no geral, né? Mas o que ele poderia ter feito de mais detalhado para um texto descritivo? O nome das cadeiras, eu acho. Isso, falar um pouquinho das cadeiras, né? Das cadeiras que ele está cursando, do que cada uma propôs, né, nessa primeira aula, né? Então, descrever um pouco mais. Ele cumpriu o objetivo do que eu pedi, cumpriu com mérito, certo? Ele ganharia os 5 pontos? Ganharia. Ele fez os 3 parágrafos, ele colocou referência, ele escreveu bem, né? Não tem nenhuma linguagem coloquial desnecessária, né? Poderia ter uma gíria, alguma coisa se fosse necessária. Não tem, está numa linguagem acadêmica, mas ainda pode melhorar, né? Quando eu digo 3 parágrafos, vocês não precisam ficar nos 3 parágrafos, tá, gente? Vocês podem ir além, tá? E ali, quando ele finaliza bem, certo? Esse parágrafo de finalização, ele tá ok. O que ele poderia trabalhar melhor é esse meio aqui, esse segundo parágrafo, e essa introdução. E trabalhando um pouquinho mais, ele também daria para dizer qual é o objetivo desse texto, né? O objetivo desse texto é, né? Relatar, né? A experiência, né, de entrar na faculdade tem sido, eu achei, ali não seria experiência, a vivência de entrar na universidade tem sido uma experiência cheia de mudanças para mim. E aí falar um pouquinho de onde veio, né, até chegar aqui, tá? Deu para entender um pouquinho, Kaique, no que tu pode melhorar ainda mais teu texto? Sim, talvez complementar melhor um pouco as coisas, né? Que nem foi dito mesmo. Isso, ele já está muito bom, mas ele pode melhorar
nesse sentido, tá? Alguém mais gostaria das pessoas que eu falei, gostaria de mostrar o seu texto para a gente ver o que precisa melhorar, só para os outros terem ideia? Ou estão tranquilos assim? Eduardo, Emília, algum de vocês gostaria ou preferem não? Eu percebi que faltou referências no meu ali embaixo. Já vou corrigir. Faltou referências. Eu posso Isso. compartilhar o texto, Emília? Pode. Eu estou com ele aberto aqui no Moodle também. Tá. Faltou mais uma questãozinha no teu também. Deixa eu pegar aqui. Então tá bom. Vamos corrigir. São pequenas questões, tá, gente? É que, na verdade, não é uma correção, tá? É uma qualificação, tá? A gente vai qualificar até ficar perfeito. Esse perfeito nunca vai ficar, né? Mas até ficar um texto que a gente sinta, olha, esse texto cumpriu todos os objetivos. Vamos ver se a internet vai me ajudar, Maria Emília, senão eu vou falando mesmo. Se não tu lê, daí eu falo. Por enquanto tá abrindo. Sendo que a Emília, ela não é caloura, né? Então, ela já tem esse plus. Não está abrindo. Emília, por favor, lê o teu daí, por favor. Tranquilo. Vou começar a leitura, então. Tá. Vamos ver se a voz chega direitinho para todo mundo aí. Primeiras impressões da entrada na vida universitária. Essa primeira semana... Ela coloca o título, também um título próprio, que a maioria não colocou. É importante colocar o seu próprio título. Continua. Tá. Essa primeira semana de aulas trouxe uma mistura de sensações, que ainda estou processando. Tudo começou Aulas com... aonde? Como? Aulas aonde? Tem que dizer aonde, tá? Essa primeira de aulas, semana de aula, não? Campus da URGS, literal, não. Tá, não, mas, cuida só, já na sequência já vai, ó. Tudo começou com um tour pelo CLN, Campus Litoral Norte, antes da minha primeira aula de leitura e produção textual. Então, não falei na primeira frase, mas na sequência eu situei. Tá bom. Tô desculpado. Gostei de conhecer os espaços do campus, mas confesso que fiquei incomodada ao perceber quantos ambientes ociosos existem por ali. Lugares que poderiam estar cheios de alunos estudando ou servindo às atividades específicas do curso, o que simplesmente estavam vazios. Ainda assim, o sentimento predominante foi de alegria por estar voltando a estudar, com uma expectativa alta para os desafios que este novo semestre reserva. Tá perfeito. Tem uma questão de concordância que depois eu vou te apontar no teu feedback, que não é uma importante. A gente está analisando aqui a macroestrutura. O que é macroestrutura? O todo do texto, tá? A microestrutura eu vou apontar no feedback. Pode ser, pode continuar. Ao longo da semana, as experiências foram se diversificando. Na quinta-feira, participei no horário de gestão ambiental de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Tramandaí, cuja pauta era o transporte universitário de qualidade no litoral norte. Uma discussão sobre como viabilizar o transporte escolar para que mais alunos consigam chegar às aulas e também sobre incentivar a população local a ingressar na faculdade, na URGS, Litoral. Foi minha primeira vez em uma audiência desse tipo e a experiência foi essencial para entender, na prática, temas centrais do meu curso, Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. Já na segunda-feira, tive a primeira aula de estatística. Por já conhecer o professor e colegas desde o semestre passado, me senti mais à vontade do que no primeiro dia, mesmo sabendo que as exatas sempre trazem seus desafios. E na terça-feira, a primeira aula de administração me deixou tranquila e animada ao perceber que os temas da disciplina dialogam diretamente com a minha realidade profissional. Agora, depois eu vou para o último parágrafo. Posso ir já para o último? Aqui, gente, a minha sugestão para a Maria Emília, que eu vou botar no feedback, já estou dando aqui oficialmente, é que ela pudesse falar um pouquinho mais dessas aulas. Ela só tangenciou, né? Ela não chegou, ela descreveu bastante a experiência na Câmara, né? Na audiência pública. Que realmente foi uma coisa nova, né?
Mas as outras tu tangenciou, assim, né? Não, alguém que não faz parte desse universo não entenderia nada sobre essas aulas. Pode Tá. continuar. Bom, relendo essa semana como um todo, encontro muita relação com o texto do Alan Coulon sobre a filiação universitária. O autor descreve a entrada na universidade como um processo composto por fases. Um tempo Dá inicial uma de paradinha aí. estranheza. Dá uma paradinha aí, Marina. Dá uma paradinha, tá. Isso. Ó, Emília, depois que tu fala em contexto de Alan Coulon, normalmente tu põe entre parênteses, tá? O ano do texto, Tá, tá? Então, entre parênteses, tem que botar o ano do texto ali, tá? Pode tá. continuar. Tranquilo. O autor descreve a entrada na universidade como um processo composto por fases. Um tempo inicial de estranheza, seguido por um tempo de aprendizagem repleto de dúvidas e incertezas, até chegar aos primeiros sinais de afiliação, quando o novo estudante começa a se sentir parte daquele mundo. Consigo identificar claramente essas fases na minha própria trajetória. A estranheza apareceu logo pelo tour no campus, diante dos espaços ociosos que me incomodaram. A insegurança típica do tempo de aprendizagem surgiu na aula de estatística, mesmo já conhecendo o professor e colegas, e os primeiros sinais de afiliação vieram na audiência pública e na aula de administração, momentos em que me senti que aquilo fazia sentido para mim e que eu estava de fato no lugar certo. É interessante perceber que o próprio ato de escrever este texto segundo o autor, uma das ferramentas que ajudam o estudante novato a atravessar esse processo. Escrever sobre o cotidiano se mostra, na prática, uma forma de tomar consciência da própria estrada neste novo universo. O mundo das ideias, como ele mesmo chama. Ótimo. Vocês viram como ela consegue também fazer relação? Ela deixa para fazer mais ao final do texto, ela não faz ao longo, que nem a estratégia do Kaique, né? Mas, de qualquer forma, ela traz a relação do texto, tá? Então, isso é interessante. Interessante para conseguir perceber as 3 fases numa semana, porque normalmente a gente vai ter a afiliação lá, né? Que bom que tu já te sentiu pertencente e com sentido de fazer gestão, né? Eu acho que muito por essa audiência pública. E esse ponto da URGS ter esses espaços ociosos é um ponto muito importante que a Emília, ela levanta, né? O quanto vocês, enquanto estudantes da URGS, também têm um papel de divulgar a universidade, né? Uma universidade pública, é gratuita, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Tem muita gente que, por exemplo, se a pessoa chega, né? Eu vou dar um exemplo de uma aluna da pedagogia, tá? A Vitória. Ela entrou Sim. pelo pé de meia. Então, ela ganha R$700 pelo pé de meia. E aí, ela é monitora da pedagogia. Ela ganha mais R$700. Ela ganha R$1.400 para estudar. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha um dia inteiro no litoral, num supermercado, e não ganha isso, né? Então, assim, é uma universidade pública que oferece um monte de situações favoráveis para que o aluno fique, né? De auxílios para que o aluno permaneça no curso, né? Então, vocês também têm essa obrigação, enquanto alunos universitários, de divulgar o URGS para as pessoas que vocês conhecem, familiares, primos, amigos, enfim. Bom, os que ouviram esses dois relatos, conseguiram entender o que precisa qualificar no seu texto? Porque a maioria faz uma descrição boa, mas não traz nenhuma relação com o texto. Ficou claro isso? Sim. Sim? Os outros tudo tranquilo? Quem não fez o seu texto tem que fazer, tá, João? Tu não escreveste o texto, tem que escrever o texto e fazer relação com a leitura. Então, tem que fazer as 2 coisas. Os outros que já fizeram vão só qualificar essa escrita, tá? Tentando situar melhor, né? Eu queria falar que eu não tinha entendido que era para fazer uma analogia ao texto. Uhum. Eu percebi que a maioria não entendeu, por isso que agora eu fiz toda essa questão da gente fazer o fichamento, né? Retomar o texto, para que vocês tenham mais condições de fazer isso com tranquilidade, tá? Eu falei, mas como é a primeira aula,
é muita informação. Então, eu não estou esperando que vocês consigam na primeira aula, né, fazerem as coisas perfeitas. Vocês entregaram. Entregar é muito bom, certo? Entregou em dia, vocês já estão cumprindo o ofício do estudante. Entregou no prazo. Agora vocês têm tempo para, né, qualificar. Eu vou reorganizar ali para que vocês possam qualificar esse texto. Esta leitura coletiva que a Emília e o Kaique se prontificaram a fazer ajudou os outros? Sim, com certeza. Que bom, tá? Então, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai fazer essas leituras. Eu vou pedir para alguém, sempre alguém diferente. Na próxima vez não vai ser nem Emília nem Kaique, um outro texto qualquer. Fazer a leitura, a gente vai fazer a correção juntos. Isso deveria ser uma prática de leitura e produção textual comum nas escolas. Né? Então, não é para que vocês se sintam melindrados, que achem, ai, mas meu texto não estava bom. Não, eu peguei os que estavam melhores, tá? Que estavam mais de acordo com o que precisava estar, né? Mas a gente sempre tem o que melhorar, tá? Isso faz parte, não é para vocês ficarem melindrados. Bom, vamos à sequência da aula. Deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma ideia. Deixa eu compartilhar. Agora tem que. É um documento bem levezinho, tem que conseguir compartilhar, porque senão eu tenho que desistir da Vera. Tá. Então, vocês sabem que toda aula eu faço um plano de aula, certo? E eu tenho alguns objetivos com essa aula. Então, o que a gente trabalhou de conteúdo? Fala e escrita, sociolinguística, que eu trouxe de novo o conceito, fichamento, que vocês fizeram, e organização acadêmica, com essa coisa de colocar foto no Moodle e tudo mais, tá? Eu trouxe um pouco do portfólio, eu tinha o objetivo que vocês soubessem como fazer o portfólio, como fazer o diário, né? Fazer os comentários sobre o diário da primeira semana, tá? Então, aqui estão os momentos. Por que que eu estou mostrando isso? Todo esse material está no Moodle. Eu estou com uma dúvida. Eu esqueci alguma coisa para botar no meu portfólio ou no meu diário da disciplina. Tem lá o plano de aula. Ele é um norte para eu poder lembrar. Foi trabalhado isso, foi dito isso. Essa aula vai ficar gravada, que é uma, digamos que é um plus a uma aula que a gente teria na universidade, não ficaria gravada. Vocês podem rever, tá? Então, tem umas lâminas que eu usei, tá? A única coisa que eu fiz diferente, que eu não faria na universidade, foi esse geniol, que eu usei para não ficar tão cansativo, né? Esse estar na frente do computador. Então, por isso que eu usei essa estratégia. O resto são todas estratégias que eu faria na aula. Vocês teriam esse tempo para fichar, tá? Aqui está o livro que eu mostrei para vocês, tá? Então, tudo isso seria igual à aula, tá? Não teria diferença nenhuma, tá? Então, o que a gente tem para a próxima aula? Vocês vão retomar, então, a escrita dos diários, vão melhorar os diários, e nós temos o fórum de apresentação pessoal que eu acabei deixando, né? Resolvi não colocar, a Emília já tinha colocado a parte dela, mas como tinha duas tarefas, não quis botar uma terceira. Então, esse fórum fica para a semana que vem e você já tem que ir fazendo o portfólio diário. Essa parte aqui não é para entregar. Essa parte aqui é para entregar. Essa parte aqui é para entregar. Os diários. Então, os diários é para qualificar e entregar e fazer o fórum de apresentação social. E tem a última parte, que é a avaliação dessa aula, que a gente vai avaliar agora como é que foi. Deixa eu mostrar para vocês, então. Deixa eu pro Moodle de novo.
Lá no nosso Moodle, a primeira coisa que tem, não sei se está aparecendo para vocês ainda, mas se não abram o Moodle, tá? E olhem, a primeira coisa que tem é o fórum social que eu me apresento, né? E peço para vocês fazerem a apresentação, tá? Então, escrever um texto de apresentação pessoal de no mínimo 3 parágrafos, tá? Esse texto de apresentação pessoal, ele já vai ser usado também lá para o memorial, ele vai fazer parte do memorial, tá? Então, aqui eu coloco algumas coisas que vocês podem botar no texto, tá? Quem já fez isso foi a Emília, tá? A Emília já fez, agora eu vi que o Gustavo também e o Alexandre, tá? Então, essas 3 pessoas já se apresentaram. Então, vocês vão fazer a apresentação de vocês e aí vocês vão clicar lá na apresentação do colega, tá? E vão fazer um comentário, vão escolher algum colega para comentar também. Por quê? Para a gente aprender a usar o fórum, tá? O fórum como um bate-papo, como alguma coisa, enfim, vocês vão escolher um colega para fazer algum comentário no fórum. De preferência, algum colega que vocês não tenham tanto contato, exatamente para a gente poder conhecer colegas novos, tá? Então, eu sei que tem gente que já se conhece, então tentem conhecer colegas novos, tá? Então, temos isso, né, de tarefa, o diário que vocês vão colocar aqui, tá? Para a próxima aula, ele refeito, tá? O fichamento, quem não botou, vai botar, tá? E seria isso para a próxima aula, tá? Agora, eu queria só uma breve avaliação, né? Foi uma aula online, é diferente de uma aula presencial, né? Mas como é que foi para vocês? Vocês conseguiram aprender? Ficou muito cansativo? O que pode melhorar para a próxima, já que teremos 3 ainda online? Acho que foi bem mais tranquilo do que se achou que seria, né? A gente já começou a aula com a senhora falando que tinha esse trauma de aula online, mas acho que deu para captar bastante, a gente conseguiu conversar qualquer dúvida que teve, e é isso. Acho que para muita gente também foi até menos desgastante mentalmente, porque tem gente que tem que se deslocar até o campo litoral norte, né? Para mim, por exemplo, mesmo foi assim, né? Eu prefiro muito mais estar ali na colônia porque é perto da minha casa. Daí eu ter que achar um jeito de ir lá no CLN é complicadinho. Então, acho que Para mim também é bem longe. né, Eu falei imagino. no traumatizante, assim, para os alunos, né, que passaram Sim. pela pandemia, né, eu sempre dei aula online, né, eu trabalhei durante 5 anos na Faculdade de Letras, EAD, da Unipampa. As aulas são todas virtuais, gravadas ou síncronas, né, e a gente tem todas as tarefas virtuais, só os estágios são presenciais. Então, eu estou bem ambientada com essa questão da aula online, né? Mas às vezes o aluno não está, né? Ou passou por uma pandemia e, nossa, não aprendeu nada e já vem com aquele, meu Deus, essa aula online não vai ser produtiva, não vou aprender nada, não vai render, né? Então, nesse sentido que eu estou perguntando, para poder ajustar para que renda. Por exemplo, quem já não está tão acostumado com essa questão da aula online, não sei se a Emília já estava acostumada, como é que foi, Emília? Já faço alguns EADs pelo trabalho também como mesária, TRE também é EAD, sempre se tem aproveitamento, mas eu fico pensando nessa questão do clima, né? Daqui a pouco, se a gente olhar a previsão dos próximos dias, é chuva, chuva, chuva. Nesse sentido, eu realmente concordo com o Eduardo, é mais confortável estar em casa, né? Até para se proteger mesmo a saúde, né? Essa questão climática, a gente vai ser uma questão nesse semestre esse semestre, início do semestre vem, vai ser muito forte, né? Porque as perspectivas que a gente tem para o Rio Grande do Sul são muito ruins, né? Infelizmente, os estudos mostram que a gente vai viver os piores tempos em
assim, tempos de fenômenos naturais mesmo, né? E se adaptar a isso, a URGS, ela tem um pouco de dificuldade nessa questão, eu percebo, né? Porque eu já trabalhei em outras universidades. Quando a gente teve a pandemia, na Unipampa, uma semana depois que começou a pandemia, a gente estava dando aula online. Eu trabalhava em estágio, né? E as meninas fizeram estágio online, né? Com atividades e tudo mais. E a URGS, ela é centenária, então ela tem um certo preconceito com o online, né? Porque tem muita universidade que faz o trabalho online muito mal feito, né? Então, ele não é permitido na URGS. Nós temos 30% de EAD que pode ser dado com tarefas. Então, se dá tarefa para o aluno fazer em casa. O que eu conversei com a professora Daniela? Ela fez essa exceção, né? Eu disse para ela, olha, eu prefiro, né, primeiro semestre, eu prefiro estar conversando com eles e vendo as dúvidas do que dar um monte de tarefas, né? E aí eles vão ficar toda hora no WhatsApp me perguntando, e assim mesmo, às vezes, a linguagem no WhatsApp, tu não consegue te entender, né? Então, eu prefiro uma aula síncrona, né? E ela abriu essa exceção. É uma exceção, porque não se pode ter 4 aulas seguidas síncronas pelo Meet, tá? Mas a URGS deveria se adaptar, porque, por exemplo, na semana passada, nós tivemos aula na quarta, a gente deu sorte. Na quinta-feira, as minhas aulas vão começar em outubro, na quinta-feira, que eu tenho uma disciplina de 2 créditos, né? Na quinta, que é laboratório de docência. Então, quem começou foi psicologia da educação, a professora Andressa. Ela disse que foi um temporal horrível na URGS, né? E não tinha nenhum alerta meteorológico para que as pessoas não fossem e tivessem que sair no meio do temporal. Então, infelizmente, a URGS ela é contra essa questão do EAD e é bem difícil se implementar. Né? Por isso que eu fico preocupada que a gente tenha realmente um aproveitamento, né? Porque eu tenho que justificar para a coordenação que foi dada uma aula e uma aula de qualidade, né? A pedido da coordenação também, né? Senão eu estaria em licença, né? Nesse caso. E os outros? Por mim também foi tranquilo. Eu realmente às vezes tenho dificuldade com essa questão da aula online, mas hoje foi bem produtivo para mim também. Então, acho que justamente por tu dizer que já tenho uma experiência com isso, mas foi bem tranquilo, consegui entender bem como se fosse uma aula presencial. Uhum. Então tá. Alguém não se sentiu muito bem na aula? Tem alguma coisa que poderia melhorar para eu poder programar? Porque eu planejo aula a aula. Vocês viram ali, o Moodle tem várias coisas da outra disciplina, mas eu vou mudando. Uma disciplina nunca é igual a outra, porque uma turma não é igual a outra, né? Então, eu vou planejando de acordo com o que vocês precisam, né? Ficou alguma outra sugestão que vocês queiram dar? Eu não tenho muito uma sugestão, mas é só o meu ponto de vista mesmo. Porque eu não sei como é o caso para a maioria, mas pessoalmente eu sempre tive dificuldade nessa questão de, tipo, escrever textos e tal. Então, para mim, eu sinto que para escrever o fichamento que tu pediu pra gente fazer, eu achei que não foi tempo suficiente, tipo, do tempo que tu saiu até acabar o intervalo. Eu normalmente demoro mais para escrever, sabe? Uhum. Eu tive um pouco de dificuldade nesse aspecto. Tá. Gustavo, assim, ó, o que que acontece? A gente, mesmo na aula presencial, tá? A gente tem um tempo ali de escrita de 20 minutos, 30 no máximo para cada atividade, tá? Seja em grupo, seja individual. Só que o que que acontece? Tu vai fazer essa primeira escrita, esse start, tá? Eu vou olhar. E existe uma parte que é o feedback, tá? Então, eu vou dar o feedback ali, olha, tu poderias ter abordado mais isso e isso. E aí, tu vai lá e vai complementar, certo? Então, assim, ó, nenhum dos textos que vocês fizerem, eu fiz
correndo em 20 minutos e tinha que estar pronto e socorro, e aí eu vou ficar com nota baixa. Não. Tanto que o diário, eu estou pedindo para vocês qualificarem, vocês já tinham feito, eu estou pedindo para reverem o diário. Eu vou olhar um a um agora com calma e vou dar o feedback, vou ler, vou dar o feedback, e vocês vão melhorando, tá, Gustavo? Então, assim, tá, Lusato, essa questão de tempo para escrever, tu vai ter tempo de fazer, tá? Desde que vá entregando nos prazos, tu vai refazendo. Tranquilo, Gustavo? Não, tranquilo, assim, eu sei que é só questão de prática e se adaptar e tudo, mas é só. É o que eu falei, eu só queria deixar o meu ponto de vista mesmo, sabe? Uhum. É que, assim, normalmente, assim, o que que acontece? Eu vou dizer como é que eu fui adaptando, tá, Gustavo? Geralmente, todos os textos, tudo era feito em casa. Tudo era feito em casa. Leitura, texto, tudo faz em casa, entrega, eu leio e dou a devolutiva. Só que eu estou adotando fazer um pouco na aula, né? Porque para ajudar vocês a não perderem um prazo, a pelo menos fazer o texto inicial e eu poder interferir no texto, tá? Então, a gente tem um pouco de texto na aula, mas lembrem que vocês vão complementar isso em casa. O texto ele não vai ficar pronto na aula, tá? Ele começa na aula e termina em casa, tá? Então, nós começamos e tu vai terminar isso em casa, certo? Tranquilo, sim, de boa. Grace? Eu queria fazer só Deu uma no caso assim, ó, cortou. quando tu pede pra gente fazer um fichamento, eu nunca tive contato com o fichamento. Aí, quando foi mostrado ali o fichamento dos outros, o meu texto aqui ficou parecendo mais um resumo do que um fichamento. Por exemplo, eu queria mais essa parte de estrutura, antes da gente fazer o texto, o que precisa de um título, o que precisa... Por exemplo, eles numeraram ali, eu não numerei. Uhum. Eu precisava O só... fichamento, ele não precisa ser numerado, tá? Ele não precisa ser numerado. O fichamento, ele é bem próprio da pessoa. Pensa que é uma forma de tu estudar. O que que não pode deixar de ter um fichamento? Foi aquilo que eu falei. O título, o nome da obra, né? O autor da obra, a data, né? E onde foi publicado. Isso não pode deixar de ter um texto, um fichamento. E trazer pelo menos as ideias centrais. Se eu vou trazer as ideias centrais em forma de resumo, em forma de texto, em forma de itens, a gente vai trabalhar mais adiante fichamento em forma de mapa mental. Posso fazer um mapa mental, eu posso fazer um esquema, tá? Então, o fichamento, ele não é rígido, ele tem várias maneiras de fazer. O fichamento, ele serve para o estudo do texto. E aí, por exemplo, cada professor vai pedir sua forma de fazer o fichamento. Eu deixei livre, né? Algum professor poderia dizer, olha, eu quero o fichamento por tópicos, como eles fizeram, 1, 2, 3. Eu quero fichamento por resumo, ou eu quero o fichamento por esquema, ou eu quero o fichamento por mapa mental, ou eu quero o fichamento por parágrafo, tá? Então, cada professor vai dizer para vocês como fazer o fichamento. Na verdade, hoje foi um exercício de fichar algo, né? Do seu jeito, porque esse fichamento é para o estudo de vocês, para vocês poderem fazer esse complemento ali no diário, né? Nós vamos fazer vários fichamentos durante a disciplina, então tu não vai aprender a fichar agora, tu vai fichando, fazendo os fichamentos e aprendendo a aprimorar o teu fichamento, tá? Que fique mais claro para o teu estudo, é para isso que serve o fichamento, né? É para eu poder estudar com mais facilidade, ou localizar um texto com maior facilidade. Entendeu, Grace? Sim, eu entendi. Não tem, então, um jeito certo. Ali tu vai pegar aquele livro, pega esse livro, tá? Que eu botei ali. Ele vai mostrar várias formas de fichar, formas mais antigas, que antigamente se fazia, né? Hoje em dia, as pessoas ficham mais pegando citações e botando num banco de citações no computador, no Drive, tá? Também é uma forma de fichamento. Só que a gente ainda não estudou citação. É uma coisinha de cada vez,
né? Eu não posso chegar aqui, vamos estudar a citação, resumo, resenha, não, não. Uma coisa de cada vez. Pode ser que outros professores já peçam para vocês uma resenha semana que vem. Ok, daí é o problema do professor, se entendam com ele. A gente aqui na disciplina tem um caminho que eu estou percorrendo para que vocês se sintam capazes de fazer isso para os próximos semestres, ou seja, para a vida acadêmica de vocês. Aprender a estudar, né? Fichar é marcar. É como se tu estivesse lendo o texto, sabe aqueles marcadores de página? Só que tu vai botar por escrito. É isso. Tá? Mais alguém com dúvida? Ou alguma coisa a colocar? Não? Então, semana que vem, tá? Os diários prontos, o fichamento pronto e a apresentação de vocês no fórum pronto. Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp uma foto de uma aluna minha, só para vocês saberem que eu dei aula na Uniriter. Eu tive uma aluna que começou a faculdade aos 80 anos. 80 anos. Ela se formou e ela deu ainda aula no EJA, eu coordenava o da instituição, tá? Então, a Emília falou sobre a idade ali, né? Sobre a questão da idade ali no fórum de apresentação. Emília não tem idade. Ela deu aula, enquanto eu era coordenadora do EJA, ela deu aula para os alunos, né? Ela foi uma pessoa que trabalhou até os seus 90 anos de idade. Então, tem idade para aprender. Gustavo, pode perguntar. Não, eu só queria saber eu ouvi errado no Moodle ou o quê, mas a data da entrega do diário que tu quer que a gente atualize. Eu vou modificar. Ah, tá, sim, é porque eu vi que tava para amanhã, daí Exatamente. É que assim, ó, conforme vai a aula, o que aconteceu? Eu fui ler a prévia do diário e vi que vários ainda não tinham feito aquela relação e tal. Então, vou dar mais prazo, tá? Então, conforme vai andando, essas datas do Moodle, eu vou vendo como é que a turma vai indo, tá? Até porque tem 2 colegas que não fizeram e que tem que fazer, tá? Então, eu vou dar esse prazo maior. Ai, que amor. Vou dar esse prazo maior. Então, acabou a aula, eu vou mexer no Moodle, certo? Tranquilo, então. Se ninguém mais tem dúvida, uma boa noite, bom descanso, até semana que vem. Que lindinho! Eu não sei, alguém tinha falado alguma coisa de ter dúvida para enviar no Moodle? Alguém está com essa dúvida ainda? Porque qualquer coisa eu faço um vídeo e mando, explicando direitinho como fazer o upload no Moodle. Eu consegui enviar ali o fichamento, então eu vi como eu seleciono os arquivos. Tá. Eu só fiquei com dúvida para adicionar a foto naquele textinho de apresentação do mural ali. Tá, Gabriel, tu pode ajudar o Valdinei agora? Posso. Tá, então quem não tem dúvida pode sair e tu mostra pro Valdinei, por favor. Tá. Se quiser, Vou mostrar por vou aqui fazer mesmo. Isso. Eu deixo gravado, se alguém mais tiver dúvida também pode. Ó, eu tô pelo... Tu consegue enxergar? Sim, tô vendo. Uhum. Tá. Aqui embaixo, ou do lado, dependendo se tu estiver no computador ou no celular, tu tem aqui essa aba escrito Upload, né? Sim. Aqui tu entra e vai ter repertório de fotos aqui para tu. No caso, o meu tem porque eu já fiz esses uploads. Mas aí, nessa aba aqui, ó, fazer upload de arquivo, tu escolhe, tu aperta ali e ele vai abrir fotos da tua galeria para tu escolher, né? Daí tu vai na aba de que precisa, né? De alguma foto tua, provavelmente vai ter alguma coisa em câmera e escolhe a foto. Aí ela sobe para cá, ela vai aparecer e aqui tu escolhe ela. Por exemplo, aqui eu tenho a minha. Quando eu colocar, eu já consigo editar ela, mover onde é que eu preciso, diminuir, aumentar. Entendi. Tá, e essa página eu abro no Moodle ali, né? Isso pelo Moodle. Tem ali o link no Moodle.
Sim. O link tá como mural de fotos, isso, né? Isso. Perfeito. Então tá. Se tudo solucionado, até a próxima aula, então. Tchau, Valeu, Gabriel. Tchau, obrigado, tchau, professor. Valdinei. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.